Então daria 55% do território de Santa Catarina com mata nativa. Nós vamos parar de plantar, não é por acaso que Santa Catarina consome em torno de 6 milhões de toneladas de milho, nós temos que importar em torno de 2 milhões e meio, 3 milhões de toneladas de milho para tratar os suínos de alto, porque nós não temos terra suficiente para plantar. Aí o custo é alto. O custo é alto, estamos viabilizando. Isso faz com que as empresas saiam daqui de Santa Catarina e vão lá para o Mato Grosso, para Goiás, onde tem terras abundantes e tem a produção de grãos para poder alimentar o seu rebanho suíno de aves e o leiteiro também, que agora está em grande expansão. Então nós temos que cuidar e vem Santa Catarina. O que nós vamos plantar e o que nós vamos preservar? A minha proposta de Código Ambiental é que as reservas sejam do Estado e não da propriedade. A propriedade, se você tiver terras boas, agricultáveis, que é um patrimônio do Brasil, você vai usar. Onde você não puder plantar, você faz a preservação. E aí o Estado, como o Paraná, entrou num sistema de consórcio, ele compra grandes áreas de terra, né, e faz a compensação daquelas áreas pequenas dos agricultores que não podem comprar os 20% ou deixar 20% da sua propriedade, para que ele possa viabilizar essa propriedade e plantar, e não simplesmente tirar fora e que inviabiliza a sua propriedade, sua atividade, seu patrimônio. Então, essa é a proposta, que cada estado faça grandes áreas. Se Santa Catarina precisa ter 20% de reserva legal, ela tem 47%, então ele tem de crédito 27%. E nós estamos aí sendo cobrados para pôr mais reserva legal, para pôr mais a PP. O que o agricultor tem que fazer? Conservar o solo e a água, né? E o restante é a sociedade que tem que participar. E eu pergunto, por que a cidade não entra nesse processo? Onde é que está a poluição? Onde é que está o automóvel? Onde é que está o lixo? Onde é que está o esgoto? Está na cidade, né? Nós precisamos resolver isso. E as leis vêm forte aí, com a questão da lei dos resíduos sólidos, que a partir de 2014 não pode ter mais lixão. Você tem que reciclar, tem que ser o meio ambiente de retorno. Você tomou uma Coca-Cola, o fabricante da PET lá tem que fazer com que essa PET volte lá para ele e comprove que voltou na reciclagem. Isso eu acho duras que vem na frente. Já está aprovada essa lei, inclusive, que nós aprovamos no Congresso Nacional. Então, cada um tem que fazer a sua parte e a pergunta é essa: o que se faz de prático para preservar o meio ambiente? Eu acho que cada um tem que fazer a sua reflexão, né, e trabalhar nisso. Agora, não é justo que o agricultor dê 20%, 30% ou até 80%, como na Amazônia, do seu patrimônio, e ninguém da cidade dê um centavo do seu salário, do seu terreno, do seu apartamento, da sua fábrica, para preservar o meio ambiente. Então, a questão ambiental, eu acho que é uma atividade pública, né? Que é uma coisa que tem política pública e não particular, privada, em cima do patrimônio dos produtores, embora eles preservam. Eu digo sempre que os agricultores são os maiores preservadores do Brasil, porque eles fazem a parte deles. Quando não fizerem, né, tem que resolver com questões e soluções técnicas práticas e não com discurso. 9h18, 20 segundos. Olha, dentro de instantes, depois das 9h30, você quer interagir com o deputado Valdir Colato, que está aqui no estúdio Condá hoje, é só ligar ali para a Ana, nossa colega, 3323-5177, 3323-2122. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e já voltamos. Agora 9h29, estúdio Condá da segunda-feira, dia 14 de março, deputado federal do PMDB, Valdir Colato. Deputado Colato, estava vendo uma matéria ontem que a Advocacia Geral da União, a AGU, entrou com 2 recursos no Supremo Tribunal Federal para contestar aquela determinação da posse de suplentes dos partidos e não das coligações na Câmara dos Deputados. A liminar merece ser revista sob pena de se deflagrar o caos nas casas legislativas do país, argumenta a AGU em um dos recursos. Essa questão que virou polêmica em todo o Brasil, de que o seu caso como suplente, né, fez uma boa votação, mas não conseguiu chegar, é do partido, da coligação. E aqui a própria AGU está defendendo essa tese que é da coligação. Pedro, acho que é importante explicar isso. Veja, por 494 votos, eu fiz 86.725 votos, não entrei. E, para citar, através da legenda, a deputada Lucy Chunassi, que entrou com 65 mil votos. Então, a legenda ajudou a eleger a deputada Lucy Chunassi, que derrotou o deputado Valdir Colato. Veja a incoerência. Então, hoje, quando o Supremo Tribunal Federal diz que a suplência é do partido e não da coligação,
criou essa confusão toda, né? E que vai bater no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas e nas câmaras de vereadores também, né? E eu sempre cito... chamado efeito dominó. Efeito dominó. E eu falo assim, por exemplo, a Carmen Zanotto, que agora já assumiu como deputada, ela fez 82 mil votos, se não me engano, né? Ela ficaria fora porque não tem nenhum deputado eleito. Então ela nunca entraria. Ela entrou numa campanha para fazer de conta, para fazer legenda para aqueles que se elegeram. É injusto, né? Injusto, porque é uma bela votação, eu acho que ela vai fazer um bom trabalho lá no Congresso Nacional. E a Câmara dos Deputados, né, a Procuradoria se colocou contrária, que tem que assumir o suplente da coligação. Eu fui lá no TRE buscar meu diploma, né, porque eu também sou diplomado, como primeiro suplente, e o TRE me disse, não, você é o primeiro suplente e a coligação que deve entrar, e está lá no meu diploma. Coligação, né, não é o partido PMDB que é o meu partido, você foi eleito pela coligação, né, Colombo Pio Moreira. E então essa discussão se estendeu, está lá em Brasília. A Câmara tomou uma decisão de que vai dar posse para os suplentes da coligação, uma decisão da Procuradoria. E agora a Advocacia Geral da União também se manifestou contra a decisão liminar, vou dizer assim, né, do Supremo, que agora o ministro Fux que entrou, tinha 10 ministros, tem 11, né? Então foi número ímpar, 5 votaram a favor, 2 estavam ausentes, 3 votaram contra, e agora quem decide é o ministro Fux, no caso do colegiado, que tem que se reunir para tratar da questão de mérito. Então, eu acho que é uma coisa complicada. Com isso, vai trazer grandes polêmicas. E, com certeza, uma coisa que vai acabar, né, é a coligação na proporcional. Vai acabar essa questão de vereadores, deputados, ter coligação. É um consenso já na reforma política de acabar com isso. Então, os partidos que estão se reunindo para colocar um grande grupo de vereadores para o ano que vem, por exemplo, né, para concorrer à eleição, pode pôr as barbas de molho que não vai ter essa coligação. Cada partido vai ter que ir com o seu time. Na proporcional? Na proporcional. Talvez também na majoritária. Talvez. Eu sou favorável que seja na majoritária e na proporcional, acabar com a coligação para acabar com os partidos de aluguel que entram nesse processo. E depois, aqui em Chapecó, por exemplo, temos 11 partidos, né? Espero que o meu partido não seja o 12º, né? Isso eu luto para que não seja, para entrar nessa coligação. Como é que vai abrigar todas essas pessoas? E normalmente são partidos que não concordam com o programa daquele partido que ganhou a eleição, né? Você pode dar um programa, eu penso de um jeito, eu penso do outro, como é que você vai administrar? Eu digo assim, é você ter um cara contratado para vender o teu produto numa empresa, um automóvel, né? E ele chegar para vender o automóvel da Volkswagen e dizer que o automóvel da Fiat é melhor que o da Volkswagen, né? Uma incoerência total. Incoerência total. Por isso que não funciona, a administração pública é complicada e nós temos que mudar. Então, se acontecer que o Supremo tomar essa decisão de que vale o partido, duas coisas. O governador Colombo vai ter que reverter o processo da composição, né, de chamar algum deputado do PMDB, para que possa alguém do partido assumir, né, e eu sou o primeiro suplente do partido e da coligação, que tem a votação maior nesses dois lados. Ou se passa para uma outra decisão. E eu, se for o caso, que não acontecer, de manter a coligação, eu vou entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo a anulação da coligação e pedindo para que vale os mais votados. Eu sou o 14º mais votado de todos os partidos, de todos os deputados. E fiquei fora, né, porque são 16 vagas, por causa da coligação, por causa da legenda. Então, vou entrar para que a gente possa ser titular como 14º mais votado. E essa é uma tese do Michel Temer, vice-presidente da República. Ele diz, não, então a coligação não vale os mais votados, que é o voto majoritário na proporcional. Exato. O senhor acredita que sai da gaveta, sai do papel a reforma política? Olha, a reforma política deve sair com algumas modificações que a gente não sabe até que ponto chega. Mas alguma coisa sim, essa questão da coligação, eu tenho certeza que vai ser resolvida. Agora, pergunto, qual é a reforma política que nós queremos? Cada um tem a sua, cada um tem seu pensamento, como é que se é distrital, se não é distrital, se é por lista, não é por lista. Eu ainda acho que o proporcional é o melhor ainda, porque tira um pouco do poder econômico, né? Porque cada vez mais o poder econômico comanda as eleições. Essa eleição última, por exemplo, nunca vi tanta corrupção
e dinheiro que andou, e eu não sei como é que o Tribunal Regional Eleitoral e o TSE não entraram nesse processo, porque era uma coisa assim, vistosa. Quem não vê as propagandas milionárias que foram feitas aqui no estado de Santa Catarina, né? E depois o pessoal faz uma declaração lá, gastou um pouquinho só e tal, mas só de placa as pessoas podiam ver que gastou muito mais que aquilo que declarou. Pode-se né? dizer que o papel aceita tudo? Eu acho que sim, mas cabe aqui o único país que tem uma justiça especializada na questão eleitoral é o Brasil, né? Então não pode ficar desonesto se alguém denunciar, se alguém trazer tem que ver as coisas aparentes, né? Como é que é fazer um levantamento, uma pesquisa, ou olhar de perto o que está acontecendo nas campanhas, porque tem campanhas milionárias e aí o pessoal, mas se elegeu e não sei o quê, mas como é que se elegeu, né? Ele se elegeu porque tinha voto, porque comprou os votos, porque fez uma campanha complicada. Então, eu acho que aí é que nós temos que entrar. A reforma política, sim, tirar da vida pública quem compra voto e pôr na cadeia quem vende o voto também, porque não adianta você pregar que quer um político honesto e votar para um malandro, né? Exatamente. Então, acho que nós temos que resolver essa questão. É conivente, né? Bom, o deputado Colato, nós vamos falar em política em seguida, sobre o PMDB, como é que vai ficar essa reforma na sua concepção, e também a questão local do seu partido.